Quero convidar os irmãos que nós possamos abrir as nossas Bíblias em João, no Evangelho de João, capítulo 14. João, que escreve o Evangelho de João, João que escreve a primeira, a segunda e a terceira carta de João, e João que escreve o Apocalipse. Esse João aqui escreve a primeira carta, a segunda e a terceira, é chamada a Carta do Amor, porque ele é um pastor, assim, afetuoso, né? Um pastor querido, que ama as suas ovelhas. Mas vê como é que Jesus transforma, porque João e o irmão dele foram chamados por Jesus de filhos do trovão, né? Que eles não eram fáceis, não, tinham um temperamento muito forte, mas foi temperamentos transformados por Jesus. Então, na carta que nós vamos ler, no Evangelho que nós vamos ler, no capítulo 14, a partir do verso 1, nós temos um texto bastante interessante, que eu gostaria de ler com os irmãos. Mas antes de nós lermos o texto bíblico, eu queria dizer aos irmãos o seguinte: amanhã, aqui na igreja, às 20 horas, escute bem, amanhã aqui na igreja, às 20 horas, lá no salão da cantina, se tiver muita gente, né, Roberto, nós vamos para o salão social da igreja, e nós estamos tendo ali, celebrando a recuperação. Para quem que é o celebrando a recuperação? Para pessoas que estão presas ao vício, de qualquer área que você possa imaginar, pessoas principalmente que têm problema com drogadição, vícios, até vícios de gastar. Você tem vício em gastar? Tem gente que não pode ver o cartão de crédito liberado que já quer, né? Mas eu estou falando de pessoas que realmente são doentes, que infelizmente precisam de ajuda. Amanhã, às 8 horas da noite, se você falar, não posso chegar às 8 horas, só posso chegar às 8h30, não tem problema, você pode chegar às 8h30. Se você chegar e falar assim, eu só posso ir 15 para as 9, o portão está aberto. Pode entrar que você vai orar com a gente. Se você conhece alguém e você quer trazer essa pessoa uma primeira vez, você pode vir com essa pessoa e pode trazer essa pessoa. O importante é que nós estamos fazendo um trabalho que é o momento em que Deus tem trabalhado nas vidas, tem trabalhado na nossa vida, eu também participo, né? Eu não tenho nenhum vício assim, mas eu também tenho sido muito abençoado de estar participando com os irmãos ali. Então, você que está em casa, se tem alguém, vocês podem vir amanhã, às 20 horas, a entrada pelo estacionamento, Rua Piauí, 293, no Salão da Cantina, nós vamos estar ali participando, celebrando a recuperação. Muito bem, o texto que nós temos aqui é um texto de João, capítulo 14, o verso 1 ao verso 3. Vamos ler até o verso 4. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos ou moradas, alguns versículos vai falar de mansões. Se não fosse assim, eu lhe teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Senhor, aqui está a sua santa e bendita palavra. Pedimos que, em nome de Jesus, fale conosco e que o teu Espírito nos ajude a aplicá-la na nossa vida. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Qual é o contexto do que Jesus está dizendo? Para quem que Jesus está dizendo isso? Jesus está dizendo isso para os discípulos, os seus discípulos. Numa reunião fechada, conversando com os seus discípulos, ele dá essa palavra que é uma palavra de consolo.
E qual é o contexto? O contexto aqui não é muito fácil, não. Imagina você andando com Jesus, naquela época, você vivendo com Jesus, provavelmente você dava muitas risadas. Era um grupo de irmãos, um grupo de amigos. Provavelmente você se impressionava muito com os milagres de Jesus. Provavelmente você ficaria impactado com os ensinos de Jesus. Provavelmente você ficaria maravilhado só de saber que você está ao lado do Messias. Isso tudo é muito impactante. Aí você recebe a notícia que Jesus vai morrer. Não é que Jesus vai morrer, é que as pessoas vão matar Jesus. Aí é pior ainda, não é que ele vai morrer, mas as pessoas vão matá-lo. E o contexto é não só que as pessoas vão matá-lo, o contexto é que existe traidor no meio deles, e queria trair Jesus. E não só isso, existia pessoas naquele grupo fechado, que era o grupo dos 12 ali, porque para você ter uma ideia, era mais ou menos 500 pessoas, uma multidão de 500 que seguiam a Jesus. Mas Jesus tinha os seus mais próximos, que era um grupo de mais ou menos 100, cento e poucos, e tinha um grupo mais fechado, que era o grupo dos apóstolos, ali dos discípulos, os 12, e é nesse contexto que Jesus está falando isso. E aí você imagina isso, que alguém vai trair, e que alguém não só vai trair, mas que alguém vai negá-lo 3 vezes. O contexto é terrível. O contexto é de tristeza. O contexto é de choro. O contexto é de saber que o mestre vai morrer. Mas Jesus, ele vai trazer uma palavra de consolo aos seus discípulos, que é uma palavra não só de consolo, mas é uma palavra de motivação. E traz para nós aqui motivos que nós possamos nos alegrar no Senhor. Essa palavra é para os discípulos de Jesus daquela época, daquele contexto, mas essa palavra é para nós também, que somos discípulos de Jesus, amém? Nós somos discípulos de Jesus, você que está em casa é discípulo de Jesus, e de repente se você disser, não, eu não sou discípulo, não tem problema, você tem na descrição do link, você pode escrever assim, eu quero ser discípulo de Jesus, coloque o seu número do seu telefone, vai chegar às nossas mãos, e nós vamos ligar para você, e nós vamos conversar, e podemos ajudar você a tomar essa decisão. Mas o primeiro motivo que nós temos aqui é que nós temos uma fé verdadeira num Deus verdadeiro. Por isso que essa palavra de consolo é importante para nós, porque o Senhor diz assim, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Quando nós pensamos nessa palavra de crer em Deus, isso é uma fé genuína. Não é crer que você crê que Jesus exista. Se eu pedir para levantar a mão aqui, todo mundo vai falar, Jesus existe, ou existiu. Jesus viveu, e ele existe, está no céu. Isso é uma coisa. Eu sei, você pode dizer, não, eu sei que Jesus morreu, que ele está no céu, e que ele está à direita de Deus, eu creio nisto. Faz muito bem. Tiago vai dizer que você faz muito bem, porque até os demônios creem e estremecem. Não é crer por acreditar que Jesus exista. Esse crer é confiar a sua vida em Jesus. É isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo para nós que nós precisamos entender, em primeiro lugar, que Jesus é o Filho de Deus. E que quando nós olhamos para Jesus, nós sabemos que Ele é o meio, Ele é o caminho, Ele é a porta para nós chegarmos a Deus. Note bem uma coisa que Jesus fala. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem vem, vem aonde? Vem a mim. Então o texto, quando diz ninguém vem ao Pai, está dizendo aonde? Jesus é o próprio Deus.
Então, é Ele que está dizendo. Então, nós podemos confirmar e acreditar em Jesus. Em João 10:30, ele vai dizer, eu e o Pai somos um só. Em João 1:1, nós lemos, no princípio era a palavra, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ou a palavra. No verso 14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem se fez carne e habitou entre nós, à luz de João 1? Deus, que vem a ser Jesus. Então, quando nós sabemos que nós temos fé em Jesus, nós estamos tendo fé no próprio Deus. Então, essa palavra de Jesus, quando ele diz, não perturbe o coração de vocês, creiam em Deus e creiam também em mim, significa que Jesus é o próprio Deus. E nós podemos confiar na palavra de Deus, porque Deus vai dizer para nós que Ele tem um plano para nós, Ele quer nos restaurar, Ele quer nos dar vida. Então, diante daquelas circunstâncias, diante daquela situação, Jesus está dizendo para os discípulos, olha, não é qualquer homem que está dizendo, Deus está declarando para você, fique tranquilo, creia em mim, creia na minha palavra, creia nas minhas promessas, creia no propósito que eu tenho e viva por ela. É isso que Deus está nos ensinando aqui. Em segundo lugar, o motivo que nós temos para manter a nossa paz e a nossa certeza é que o nosso lugar não é aqui. Nós podemos, através desse texto, entender que nós não estamos aqui para fazer morada eterna aqui. O crente que aqui está, aquele que recebe Jesus como Salvador, ele é um peregrino neste lugar. O que significa isso? Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui, nós vivemos aqui, nós montamos casa, formamos famílias aqui, mas aqui não é a nossa morada eterna. A nossa vida não termina quando nós morremos. Veja só o verso 2. Na casa de meu pai há muitos aposentos, moradas, mansões, depende da versão que você tenha. Se não fosse assim, eu lhe teria dito, vou preparar-lhes lugar. Agora aqui nós temos algo muito interessante. É que nós não sendo daqui, e nós precisamos entender por que nós não somos daqui. Nós não somos daqui porque Deus nos chamou para a nossa reconciliação com Ele. E nos chamou para sermos seus servos. E colocou nós como estabelecido, como pessoas que precisam viver de acordo com a palavra de Deus e fazer a vontade do Senhor, sabendo que um dia não ficaremos mais aqui. Sairemos daqui, ou pela morte, ou pelo arrebatamento, mas o certo é que a nossa vida não é somente aqui. Somos eleitos, regenerados e protegidos por Deus. Ele vai dizer muitas moradas, pode ser traduzida de diversas formas. Aqui, quando Deus fala que tem muitas moradas, significa o quê? Tem para todo mundo. Quando Jesus fala que no céu há muitas moradas, não significa que é só para alguns, tem para todo mundo. Porque nós sabemos que Deus morreu por quem? Por todos. E se todos quiserem aceitar Jesus, tem lugar para todo mundo no céu. Não tem necessidade de alguns ires, de algum ficar, não. O que nós sabemos é que tem lugar para todos, se todos quiserem aceitar Jesus como Salvador e como Senhor. O texto vai dizer também para nós que morada é como um lar. Não tem coisa melhor, depois de um dia de serviço, você ir para casa. Essa semana eu assisti um filme, na verdade, contando a história, os últimos dias, de Tancredo Neves. E uma frase que ficou muito marcado no filme, que ele dizia era o seguinte, quando ele estava no hospital, naquele tratamento terrível, sofrido, ele dizia assim, eu quero ir para casa. Eu quero ir para casa. E é verdade.
Se alguém está internado no hospital, sabe o que ele quer? Ele quer ir para casa. Se alguém está trabalhando e o trabalho está cansativo, você já está estressado, você quer ir para onde? Eu quero ir para casa. Não importa como é que é a sua casa. Não importa se ela é bagunçada, não importa se ela é arrumadinha, é a sua casa. E quando Deus fala para nós que Ele prepara uma morada, Ele está falando em casa, porque casa dá um sentido de segurança, dá um sentido de conforto, dá um sentido que você pode tomar um banho, dá um sentido que você pode descansar, você pode conversar, você pode brincar, você é amado, você é respeitado. Essa é a nossa casa. Por isso que quando a gente olha o sentido de morar, é uma coisa muito importante, porque a coisa mais importante do céu não é aonde nós vamos morar. Tem muita gente que cria uma ideia do que é o céu. Alguém pensa que o céu é ruas de ouro. Eu acho que seria sem graça, né? Rua de ouro, assim. Né? Alguém fala que é muro lá, tem muro de brilhante, sei lá. O que é o céu para você? O céu para mim seria uma casa na montanha, com uma varanda, sentado numa espreguiçadeira e olhando o pôr do sol e batendo um papo com Jesus do meu lado. Isso é céu. Porque o céu não importa o que importa é quem está no céu. E quem está no céu? Jesus. Ele fala isso para nós, que Ele vai para o céu e vai preparar o lugar e vai nos levar para junto dEle. Para onde Ele estiver, nós podemos estar também. Então, num contexto a qual nós vivemos, que é o contexto que os apóstolos estavam vivendo, um contexto de corrupção, um contexto de traição, um contexto de pecado, um contexto de mentiras, um contexto de perseguição, Jesus está dizendo o seguinte: isso vai passar. E nós vamos ter um momento em que nós não vamos mais sofrer o que nós estamos sofrendo. Então, que nós podemos nos apegar nas promessas de Jesus. E aqui nós temos algo muito importante, que Jesus vai dizer: se não fosse assim, eu teria dito. Deus está dizendo: olha, se não fosse assim, se isso não fosse acontecer, se eu não fosse dar um céu para vocês, se eu não fosse dar um lugar para vocês morar no céu, eu ia dizer para vocês isso. Eu ia dizer. Sabe o que isso demonstra para nós? Honestidade, transparência, credibilidade, confiabilidade que Jesus nos transmite. E aqui nós temos um texto de Hebreus, que é muito importante, de Hebreus 10, verso 23, que vai dizer: pois aquele que prometeu é fiel. Deus cumpre as suas promessas. Por isso que nós podemos confiar na palavra de Deus. E ele vai dizer: vou preparar-lhes um lugar. O que significa? Jesus foi adiante de nós, como um batedor. Sabe o que é um batedor? Sabe o que é um batedor? Um batedor é alguém que vai na frente, desbravando os caminhos, criando uma trilha. Eu sei porque o meu avô, da parte do meu pai, ele foi um batedor. Ele entrava nos matos de Goiás, foi desbravando e entrava, ia cortando o caminho, fazendo uma trilha, indicando o caminho que os outros que viriam atrás pudessem adentrar onde eles tinham que ir, qual o objetivo que eles tinham. E Jesus é como um batedor. Ele vai abrindo o caminho, vai indicando o caminho que nós temos que andar e vai estar conosco no céu, intercedendo por nós. Por isso que nós podemos confiar completamente naquilo que o Senhor está dizendo para nós. Por quê? Romanos 8,34 vai dizer que Jesus ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus continua trabalhando pela tua igreja, Jesus continua intercedendo por mim e por você. Por isso que nós não podemos nos desanimar diante daquilo que nós estamos vivendo, porque a palavra de Deus, ela é fiel, ela cumpre a todo tempo e está pronto a nos mostrar que nós podemos confiar em Deus, que nós temos um lugar melhor para estarmos. Terceiro motivo para termos paz é não ficarmos perturbados,
porque é exatamente isso. Jesus virá nos buscar. Isso parece doidura, né? Parece loucura, parece utopia isso, né? Coisa de louco. Mas é de louco mesmo, é coisa que a palavra de Deus é loucura para quem não crê, mas para aqueles que creem é o poder de Deus. O verso 3 vai dizer: se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Com essas palavras, Jesus dá aos discípulos a garantia de que eles necessitavam, que um dia eles estariam com Jesus. Só é possível chegar ao céu se nós passarmos por Jesus. Precisamos entender isso. E quando Jesus fala, voltarei e os levarei para mim, existem algumas concordâncias que é importante nós destacarmos. Jesus nos levará para ele através do Espírito Santo. Veja só, Atos capítulo 2, verso 1 a 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, e se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Deus nos levou para a presença de Jesus, nos levou para a presença de Deus, por instrumentalidade do teu Espírito Santo. Já estamos na presença de Deus. Quando Jesus fala, eu vou levá-los para junto de mim, para onde eu estiver, vocês estejam, Deus já está conosco. João aqui, Jesus, no capítulo 14, ele vai dizer, eu e o Pai moramos em você, o Espírito Santo mora em você, significa que a Trindade mora no seu coração. Então podemos ter certeza que essa palavra, em certo modo, ela já se cumpriu em nossas vidas, porque somos morada do Espírito Santo. Mateus 28, 20 diz, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ele está todos os dias na nossa presença. Mais uma vez, esse texto que ele fala para os apóstolos se cumpre, porque naquele momento, quando ele fala para os discípulos, e quando ele fosse subir ao céu, o Espírito Santo não estaria com eles, no coração. Isso só vai acontecer no Pentecostes. É quando eles vão realmente ser transformados, convertidos. Atos 7, 55 e 56. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu grande glória e Jesus de pé à direita de Deus e disse, vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava, Senhor, recebe o meu espírito. Aqui nós temos uma clara visão de Estevão, de que Jesus nos receberá quando nós morrermos. Quem recebeu Estevão quando ele morreu? Jesus. Quem recebeu o ladrão da cruz quando ele morreu? Promessa de Jesus. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. O próprio Jesus. Então nós temos aqui a confirmação de que logo que morremos, nós temos a presença do Senhor ao nosso lado. E claro, quando ele voltar, ou quando ele, no momento em que ele arrebatar a sua igreja, e aí se você não morreu, e nem eu morri, amém? Ninguém vai morrer aqui, glória a Deus, seremos todos arrebatados, amém? Aí em casa também, né? Até quem está filmando lá fez assim, né? Nós não morreremos, Jesus há de voltar e todos nós seremos arrebatados. Assim diz 1 Tessalonicenses, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor, Jesus, descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares.
assim e assim estaremos com o Senhor para sempre. A palavra de Deus, a palavra de Jesus aos apóstolos é de consolo. E para dizer, fique tranquilo, tudo isso tem que acontecer, mas um dia vocês estarão comigo. E aquilo se cumpre, começa a se cumprir no dia de Pentecostes, quando eles recebem o Espírito Santo e agora Deus faz morada em nosso coração, a partir daquele momento, de todo aquele que recebe Jesus como Salvador. O que nós precisamos ter é fé genuína, porque teremos a certeza, então, que moraremos no céu. Amém? Que o Senhor nos abençoe na aplicação da sua palavra e que nós possamos viver essa esperança, tendo a certeza. Ah, pastor, eu não tenho certeza da salvação. Para falar a verdade, eu acho que ninguém pode nem ter certeza da salvação. É verdade, tem muita gente que pensa isso. Mas podemos ter certeza, a Bíblia não só nos dá certeza, como ela também nos garante essa salvação. 1 João, capítulo 5, verso 13, vai dizer para nós, e escrevo a vocês, para que vocês saibam que quem tem o Filho tem a vida eterna. Se nós temos Jesus, temos a vida. E como é que nós temos Jesus? Através da nossa fé em Jesus. Certo? E se nós temos segurança também. Que Jesus vai dizer que ninguém nos arrebatará das suas mãos. Que o Senhor possa nos abençoar. Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado pela tua palavra viva e eficaz. Continua a nos abençoar nesta noite. Fala aos nossos corações, ó Deus, e que, se porventura alguém que está escutando esta mensagem e ainda não tomou uma decisão por Jesus, que essa pessoa possa ter a certeza nesta noite que ela pode tomar essa decisão de recebê-lo como Salvador e Senhor. Fala ao coração dessa pessoa e que ela possa nos procurar e que nós possamos ajudá-lo pela instrumentalidade do Teu Espírito. Oramos no nome de Jesus. Amém.